Terceira questão, ela é um pouquinho mais complicadinha. Ela precisa daquele entendimento. Se eu não me engano, acho que foi o último exemplo que eu falei sobre estequiometria comum. Acho que é o nono. Se eu não me engano, é o nono vídeo. Mas vamos lá. Ele fala assim: de acordo com a reação abaixo, calcule o volume. Aí quando a gente fala em volume, a gente pensa em quê? CNTP 22,4 litros. Só que aqui não é assim, tá? Calcule o volume aproximado de hidrogênio formado ao se reagir em 50 gramas de zinco com ácido clorídrico com uma pressão de 4,3 atm e temperatura de 150 graus Celsius. Primeira coisa, ele deu até os dados aqui, o R, né? Então vamos ver aqui, ó. Zinco mais HCl. Estão vendo que a reação já está balanceada? Vocês não precisam balancear, tá? Mais H2 gasoso. Ele quer saber o volume de hidrogênio a partir de 50 gramas de zinco, tá? Então, o que a gente vai relacionar? Zinco com hidrogênio. Pela reação estequiométrica, eu tenho que 1 mol de zinco reage com ácido clorídrico, dando 1 mol de hidrogênio, tá? Tá vendo aqui a estequiometria? O coeficiente do zinco é 1 e o hidrogênio é 1, né? Quando não tem nada, a gente sabe que é 1. Então, se a gente, pela estequiometria da reação, a gente viu que é 1 mol de hidrogênio, vamos calcular então o volume para esse 1 mol de hidrogênio, tá? Ele quer saber o quê? Calcule o volume aproximado de hidrogênio formado ao se reagir em 50 litros de zinco, tá? Eu quero calcular o volume quando eu tenho 50 gramas de zinco. Mas eu não tenho os dados na CNTP. Olha só, eu tenho aqui, ó, temperatura e pressão diferente da CNTP. Então, eu não posso jogar direto 22,4 litros. Eu tenho que saber, eu não posso fazer isso. Isso aqui é somente na CNTP, tá? Eu tenho que saber, nesse caso aqui, qual é o volume relacionado a essa temperatura e a essa pressão, tá? Então, vamos jogar que N vai ser 1 mol, porque aqui pela estequiometria é 1 mol, tá? O N é 1. Então, vamos lá. Eu tenho que... qual é a expressão dos gases ideais? Qual é a equação? PV igual a nRT, tá? Pressão. Quem é a pressão? 4,3 atm. Já está em atm, perfeito. Quem é o volume? Não sei, é o que eu quero saber. Quem é o N? Número de mols. Lembra lá, o número de mols vai ser o quê? 1. Olha ele aqui, 1 mol, né? 1. Quem é o R? 0,082. Ele deu, ó, aqui, ele deu. Quem é a temperatura? 150 graus. Eu coloco 150 graus aqui, certo? Alguém está prestando atenção aí? É isso mesmo? Eu tenho que colocar 150 graus aqui? Ele está em graus Celsius, olha só. E a temperatura nessa expressão, ela tem que ser em Kelvin, tá? Então, eu não posso colocar 150 graus Celsius, eu tenho que colocar em Kelvin. Como é que eu faço isso daí? Temperatura em Kelvin, gente. Temperatura em Kelvin vai ser o quê? A temperatura de graus Celsius, né, que ele deu, 150. Vai ser o quê? 150 mais 273, né? Isso aí vai dar quanto? 423 Kelvin. Então, é essa temperatura aqui. É essa temperatura, esse é o valor da temperatura que eu coloco aqui. 423 Kelvin, tá? Então, fazendo essa continha, quanto que eu vou achar de volume? Vamos fazer aí. Fizeram a continha? Dá um pause no vídeo, faça a continha para ver quantos vocês vão achar de volume. Tá? Não pega a minha resposta não, vocês têm que treinar. Acharam 8,1 litros? É esse o valor, tá? Beleza, então eu tenho 8,1 litros. Aí vocês vão falar assim: ah, professora, já respondi, é o volume do oxigênio. É o volume de oxigênio. Tá certo? Não, né? É o volume de oxigênio? É o volume de oxigênio quando eu tenho
1 mol de hidrogênio, tá? E esse 1 mol está relacionado a 1 mol de zinco. Aí, se a gente utilizar a massa que ele está dando aqui, na verdade, quantos mols eu tenho aqui de zinco? Né? Vamos lá. Zinco para hidrogênio. 1 mol de zinco está para 1 mol de hidrogênio. 1 mol de zinco, qual é a massa do zinco? Olhando na tabela periódica, a massa do zinco é 65 gramas por mol, certo? 65 seria a unidade, a gente passando para grama, dá 65 gramas por mol. Tá, isso daqui equivale a qual volume de hidrogênio que a gente achou? Que é relacionado a 1 mol? 8,1 litros, tá? Lembra lá, 1 mol de zinco está para 1 mol de hidrogênio. 1 mol de zinco em grama tem 65 gramas. 1 mol de hidrogênio em litro, pelo cálculo, né, dos gases ideais, aqui que a gente fez, 8,1 litros. Se não fosse o cálculo dos gases ideais, como a gente colocaria aqui? Ó? Colocaria aqui 22,4 litros, que é pela CNTP. Como não está na CNTP, se fosse na CNTP seria muito fácil. Era só jogar 22,4 litros, mas como não está na CNTP, a gente tem que calcular o volume através dessa expressãozinha aqui, tá? Entenderam? Então, vamos voltar aqui. Deixa eu apagar essa parte. Então, vamos lá. 65 gramas de zinco está para 8,1 litros de hidrogênio. 50 gramas de zinco, que é o que ele quer saber, está para qual volume de hidrogênio? Aí, assim, agora a gente vai fazer essa regrinha de 3. 6,2 litros, né? 6,2 litros de quem? De oxigênio, tá? Então, é essa a resposta aqui dessa questão 3, certo? Espero que vocês tenham entendido essa questão, tá? Vamos passar para as próximas agora.